Olá pessoal, que você esteja bem. Sou Henk Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. E no vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Marcelo Cotrim, se eu não me engano é esse o nome, que foi feito lá no Paranormal Experience, né, no podcast Paranormal Experience. E o Marcelo fala sobre o processo reencarnatório, mas não sobre a reencarnação em si, mas sobre o período que a gente fica no plano astral entre as reencarnações, tá? Então ele chama de entrevidas. A maioria dos espiritualistas também chamam de entremissões, né? Intermissiva é uma das formas também que o pessoal costuma chamar. Eu não gosto muito dessa ideia de intermissões ou intermissivo, porque daqui a pouquinho eu explico, tá joia? Então, bora lá pro conteúdo, mas antes, por favor, deixa o seu like já, se inscreve, tá joia? E ativa as notificações. É importantíssimo demais para o canal crescer, para o YouTube entender que as coisas que eu faço aqui, que eu compartilho, têm uma certa relevância. Mais da metade das pessoas que assistem o meu conteúdo, que dão lá o seu joinha, não são inscritos. Então, por favor, se inscreva. Ajuda demais o desenvolvimento do canal, é claro. Isso se você gostar da minha abordagem, das coisas que eu trago aqui para vocês. Então, bora lá, vamos assistir ao conteúdo produzido pelo Marcelo Cotrim lá no Paranormal Experience. E a gente pode agora entrar naquele assunto que eu fiquei bem curioso, que era, aliás, inclusive é o nome do seu programa, que é Entrevidas, né? Sim. O que é isso de Entrevidas? Explica pra gente aí que tem essa curiosidade aqui nesse programa, a gente sempre traz alguém pra falar, né? Então, você tava falando que a pessoa morre e vai pra um processo Entrevidas, mais ou menos? Exatamente. Então, e esse período, ele corresponde a um período muito grande, maior do que a própria vida em geral? Como é que é isso? Não é um tempo pré-determinado. Quer dizer, o período entre vidas ele pode ser curto ou bem longo. O que a gente entende no mundo espiritual, o que a gente vê, é que os seres de maior evolução têm um período entre vidas bem maior, ou seja, precisam reencarnar menos vezes. Os seres de menor evolução têm um período entre vidas, que é um intervalo, como você colocou, bem menor, né? Mas se eu colocar no chute, tá? Para o nosso grau de evolução aqui, uma média seria 30 anos, talvez 40 anos nossos. A gente passa lá. Então imagina que Beleza, primeira intervenção. O que o Marcelo coloca aqui, de fato, é mais ou menos um consenso no que se refere a as pessoas. Ele colocou aqui um termo, né, evolução, que eu particularmente não uso, né, não concordo com essa abordagem, mas beleza, é o termo que a maioria das pessoas utiliza. E eu não concordo porque a minha experiência direta, e aí é só a minha experiência, não é verdade absoluta, ela já me mostrou que a consciência ela pode, dependendo da necessidade que eu e vocês, que a gente desenvolve de necessidade emocional, tá? A gente pode se deslocar para experiências reencarnatórias em contextos que, do ponto de vista dessa ótica evolucionária, espiritualmente falando, podem ser vistos como um passo atrás, como um processo de retrocesso evolutivo. Tá? Então, eu sempre digo, na espiritualidade as coisas não são lineares. Ela não é determinista, nesse sentido de você está aqui, você vai para cá, depois você vai para cá, você nunca vai voltar. Não é assim que funciona. Não existe de maneira prática, até onde eu pude observar no dito plano astral, nas minhas conversas com os tais amparadores, não existe essa ideia de evolução em si. Por quê? Porque eles são muito mais pautados aos conceitos de ordenação e desordenação, de realização e de falta de realização ou de carência, né? Da sensação de necessidade. E dentro dos parâmetros que a gente experimenta do processo espiritual no planeta Terra, essa sensação de necessidades ou carências são atribuídas às nossas relações emocionais. Portanto, são carências ou necessidades emocionais, tá? Então, quanto maior é a ordenação emocional, a resolução, a capacidade de resolução emocional de um ser, mais, entre aspas, dentro dessa ótica evolutiva, mais evoluída a pessoa é. Tá? Quanto mais ruído emocional, quanto menos capacidade de resolução emocional, mais essa pessoa está associada à ideia de uma menor evolução, tá? Mas do ponto de vista concreto, lá na espiritualidade, eles sabem, a gente observa, que não existe essa linearidade determinista
no processo de desenvolvimento espiritual, tá? A gente muitas vezes pode estar bem resolvido em determinados aspectos das nossas relações, mas pode ter, sei lá, algumas coisinhas que estão servindo ali de lastro para um desenvolvimento, para um, entre aspas, um salto dentro do nosso processo de autodescoberta. E às vezes, essas coisinhas que estão servindo de lastro só vão poder ser resolvidas em alguns contextos reencarnatórios que, do ponto de vista da ótica evolucionária, aí, né, são coisas ruins, é um retrocesso. Tá? Por que eu estou falando dessa forma? Durante muito tempo, eu ainda faço isso, tá? Mas durante muito tempo, no dito plano astral, né, nessa encarnação aqui, nas ditas projeções da consciência, experiências fora do corpo, eu trabalhei com os processos reencarnatórios, tá? Então, eu auxiliei consciências a irem para um processo reencarnatório e também já ajudei muita gente a sair do processo encarnatório para o desencarnado, né? Ou seja, já auxiliei muita gente a fazer essa transição para o lado de lá. Não só do lado de lá para cá, mas do lado de cá para lá também. Então, a minha experiência, que não é a verdade absoluta, é só a minha experiência, já observou, né, que muitas vezes, para que a gente consiga ter uma resolução emocional competente, assertiva, concreta, a gente precisa de um contexto em que aquelas tendências ou características emocionais se manifestem de uma forma mais refinada, digamos assim, tá? Na sua maior plenitude. E às vezes, para isso acontecer, precisa-se de um contexto histórico, precisa de um contexto tecnológico, social, que são únicos. Portanto, às vezes, isso é um recurso da natureza, tá? Não é algo mágico engendrado por engenheiros cósmicos, não é nada disso. É um recurso natural, tá? A gente se deslocar no tempo quando alguma dessas situações ocorre. Então vamos supor que eu acabe gerando uma sensação de lastro ou de necessidade ou de carência para experimentar algo que é pertinente a um contexto histórico, sei lá, do século XII, de uma região que aonde aquelas, né, experiências emocionais vão surgir aqui chutando, né, nessa história na América Central, né, como um nativo. Então, a gente acaba sendo atraído para esse contexto, se deslocando no tempo para vivenciar aquela experiência emocional, que ela vai ser mais produtiva e contundente dentro daquele contexto histórico, tecnológico, social. E assim eu, ao enfrentar essas relações emocionais, né, nesse contexto, com essa vivacidade, ou entre aspas, essa pureza, né, esse refinamento, eu tenho mais possibilidade de me assenhorar, mais possibilidade de resolução desses conflitos emocionais. Eu posso não resolver tudo de uma vez, aí é outra história, como que é o processo, mas o que eu quero trazer aqui é que existe essa possibilidade, isso é um recurso natural que muitas vezes é utilizado dentro do processo encarnatório. Agora, esse tipo de coisa ocorre quando, por exemplo, a gente tem um processo de desenvolvimento espiritual muito acelerado em outras áreas e não olha determinados contextos ou determinadas coisas, às vezes porque a gente não quer olhar mesmo, às vezes é porque a gente nem percebe, então a gente vai se desenvolvendo, mas vai deixando um lastro, um lastro, um lastro, e às vezes esse lastro vai ser resolvido só em uma determinada situação, que pode ser essa de se deslocar no tempo. A gente pode ir para o passado, mas a gente também pode ir para o futuro. E às vezes, dependendo do que a gente tem como necessidade ou carência emocional, a gente pode se deslocar, inclusive, espacialmente. Ou seja, a gente pode se reencarnar num outro orbe, num outro planeta. Tá? Isso não significa que você foi degradado da Terra ou que, entre aspas, você não vai mais reencarnar aqui. Não, às vezes é algo pontual.
tem um planeta X qualquer que tem uma densidade de manifestação espiritual muito semelhante à nossa, com um contexto social e econômico muito semelhantes ao nosso, e que produzem determinadas situações emocionais muito semelhantes a nossas, ou iguais, digamos assim, em termos de natureza das relações emocionais. Então a gente pode se deslocar para um outro local, um outro planeta em que o contexto histórico, social, econômico condiz, né, com aquilo que eu preciso ou estou tendo a necessidade de experimentar. Tá? Então, se no nosso contexto histórico já não é possível encontrar aquele tipo de experiência, pode-se usar esse recurso de você ir para um outro lugar e que tenha uma densidade energética e espiritual semelhante ao do nosso planeta e você experimenta a coisa lá. A gente nem muitas vezes percebe que a gente não está na Terra, tá? Porque é tão semelhante em termos de relações humanas, né, que a gente não tem nem esse estranhamento de que a gente não está reencarnado no planeta Terra. Tá? Aí a gente vai lá, tem aquela experiência, vamos dizer que a gente consegue compreender algo que gera em nós já uma capacidade de identificação com esses processos emocionais aqui no nosso planeta de novo. Aí a gente volta a reencarnar aqui. Tá? Então, quando a gente fala de processo reencarnatório, não é, infelizmente, desculpa ser um chato, mas não é do jeito que se fala normalmente, principalmente nas vertentes mais espíritas que tratam do assunto, tá? Não, isso aqui não é uma escola no sentido de tem lá um diretor, e aí esse diretor tem os professores assistentes, tem a secretaria, não existe essa estruturação hierárquica dessa forma como se passa a respeito do nosso planeta. As coisas são muito mais dinâmicas, são muito mais livres, tá? Ah, mas não tem ninguém que controla o nosso planeta? Não. Por mais que isso possa parecer estranho, e eu sei que isso aqui pode ser polêmico, mas vamos lá. Nem Jesus, nem Babaji, nem Krishna, nem Buda, nenhum desses, nem Saint Germain, nenhum desses é um governador desse planeta, tá? Nenhum desses, tá? É um contrassenso você observar Jesus, Buda e Krishna, por exemplo, na sua amplitude de realização espiritual, né, onde eles simplesmente vivem uma experiência de unidade com aquilo que a gente sente ser o divino, tá? Dentro daquilo que eles compreendem como seu divino, que é diferente daquilo que eu e vocês compreendemos. Então, dentro daquilo que eles têm de experiência direta com aquilo que nós sentimos ser o divino, tá? Esses caras jamais observariam o planeta como sendo uma propriedade deles, em que eles têm o controle, em que eles gerenciam. Não funciona pelo próprio grau da natureza da experiência da percepção divina. Essas ideias de hierarquização são nossas e nós acabamos por projetar isso dentro dessa estruturação do dito plano astral. Mas isso é um papo para um outro momento, para uma outra live. Vamos nos ater aqui ao comentário do Marcelo. Então, que essa intervenção foi feita para quê? Para dizer que, sim, pessoas de maior sabedoria ou realização espiritual ficam mais tempo no plano astral. E pessoas que têm menos realização, mais lacunas e, portanto, mais carências, ficam menos tempo, ok? Isso é um fato. O que leva a gente a ser atraído por um processo reencarnatório são essas sensações de necessidade, ou como eu gosto de chamar, são as carências emocionais. Beleza? Para a maioria esmagadora das pessoas, esse processo ele é compulsório. Não existe senhor do karma, não existe nenhum tipo de secretaria em que você fala, agora você vai viver essa experiência. Ah, na vida passada você fez tal e tal coisa, agora nessa você vai fazer isso. Não existe isso. O processo é livre e, entre aspas, orgânico. É fluido, é natural, tá? Só quando a gente começa a se senhorar mais de si mesmo, o que isso significa de maneira concreta? Quando a gente começa a ter, de fato, e não apenas como uma informação, mas de fato a clareza de que nós não somos o corpo, nem tampouco essa mente, personalidade, quando a gente vivencia isso de verdade, não como uma ideia, aí a gente consegue, de uma certa forma, projetar
um meio mais lúcido de executar a reencarnação. A gente começa a perceber necessidades, a gente começa a perceber os fatores atrativos de uma possível encarnação, né? E aí a gente começa a se ajustar para que isso ocorra, tá? Então não é que a gente tem uma missão, não é isso. A gente começa a perceber a necessidade de determinadas experiências, isso começa a ficar claro e lúcido para a gente, e a gente começa assim então estruturar para experimentar isso. Algumas vezes o processo, para essas pessoas que são mais sábias, o processo de perceber essas carências, essas necessidades, cutucando, podem ser resolvidos no processo de densificação, lá no próprio plano astral, antes de chegar à materialidade concreta e física. Digamos que essas consciências mais sábias, elas conseguem ao entrar em contato com essa carência, essa sensação emocional, elas conseguem resolver isso nos planos, vamos colocar dessa forma, nos planos astrais mais densos, não precisa reencarnar, tá? Então ela entrando em contato com essas, entre aspas, melecas emocionais, ela vai se densificando e vai encontrando respostas, vai percebendo nuances e tal, e às vezes não precisa nem reencarnar. Ela resolve isso antes de chegar à necessidade de uma experiência contundente na materialidade física, tá? Então essa experiência da materialidade física são para consciências ou para seres ou indivíduos que ainda não conseguem compreender as dinâmicas das relações emocionais. Quanto mais sabedoria a gente constrói nesses aspectos, menor é são os nossos fatores de atração para um processo reencarnatório. E isso eu estou falando de acordo com o modelo espiritual praticado aqui no planeta Terra. Em outros planetas, pode ser outra dinâmica, tá? A maneira como a gente tem se relacionado aqui no planeta Terra com isso que nós chamamos de autodescoberta, desenvolvimento espiritual, realização espiritual, é daqui, tem um jeitão daqui. Em outros locais é diferente, tá? É outra história. Aqui, só um exemplo, eu já dei esse exemplo em alguns outros vídeos, só um exemplo. Nós aqui estamos muito focados na nossa experiência, na sensação da ruptura da sensação da individualidade para a construção de uma sensação de maior coletividade. Então a gente, né, percebe ao longo da história planetária, todos os sábios que vieram aqui trazendo a ideia do coletivismo, da comunidade, da ideia de somos todos um, tá? Mas existem, por exemplo, uma raça que nós chamamos aqui de Greys, tá? Que esses caras, por questões do ambiente, a natureza do planeta deles, a constituição deles, todos eles são telepatas. Então eles não têm a experiência da individualidade. Eles se percebem como um ser, mas não como um indivíduo. Porque o tempo inteiro as pessoas estão compartilhando telepaticamente as experiências. Então eles passaram por um processo de desenvolvimento em que houve a necessidade de uma supressão das experiências emocionais. Porque como todos já eram biologicamente telepatas, isso não significa que eles são mais avançados espiritualmente, nada disso, tá? É só um meio de percepção. Então eles eram telepatas e empatas, ou seja, eles sentiam o que os outros estavam sentindo. Eles tiveram, né, no desenvolvimento ou na evolução física, biológica daquele seres, eles foram suprimindo as experiências emocionais como um mecanismo de sobrevivência. Porque imagina você perceber, né, que o seu vizinho não gosta de você, e você emana uma raiva, você está ligado telepaticamente e empaticamente, e aí a raiva começa a se espalhar, e aí todo mundo começa a ficar com raiva, a civilização se destruiria rapidamente, né? Então, né, o processo de evolução biológica, fisiológica naquele contexto planetário levou eles a terem uma experiência de supressão emocional, tá? E aí esses caras estão se aproximando da nossa espiritosfera para começar a entender o que é individualidade. O paradigma deles é outro. É sair da experiência da coletividade, da unidade, da percepção de todos um, para a percepção do que é ser um indivíduo. E o nosso paradigma é sair da experiência da individualidade
para a percepção do coletivo. Não necessariamente nos tornando telepatas ou qualquer coisa assim, mas é um viés do nosso desenvolvimento, tá? Então, eu fiz essa pausa que ficou mais longa do que eu esperava, né, para a gente observar essas questões. O processo reencarnatório, ele não é linear, determinista, não é uma questão de evolução, mas é uma questão de realização, de ordem estabelecida, tá? Não é um joguinho que você vai passando de fase, tudo bem? E sobre o tempo que a gente permanece, aqui eu discordo do Marcelo, porque a gente não fica em média 40 anos, não. Tá? Talvez isso fosse verdade nos primórdios da civilização humana, quando a gente tinha, talvez no planeta, uns 100 mil, 200 mil corpos, tá? No início do planeta, não, do início do processo civilizatório aqui. 100 mil, 200 mil corpos. Hoje, com 8 bilhões, a nossa espiritosfera tem, vamos colocar aí, no mínimo uns 35 bilhões de espírito. 8 milhões encarnados e o restante desencarnado. Não tem corpo para todo mundo, tá? É matemático, não tem corpo para todo mundo. Então, muitas vezes a gente fica mais de 100 anos. Mesmo as pessoas que têm aí um processo de necessidade, de carência, a gente fica às vezes mais de 100 anos no período que a gente chama de entre vidas, tá? Ou aquilo que eu disse, quando a necessidade é muito forte, é proeminente, a gente faz esses processos de transmigração, de ir para um planeta, voltar para cá, ir para um outro, Isso já é mais comum, tá? Isso ocorre de uma maneira muito mais natural e corriqueira do que a gente imagina, tá? E não é degredo, não é degredo, é um recurso natural que existe dentro dessa dinâmica dos processos reencarnatórios. Quem quiser aprofundar um pouco sobre isso, ou ter uma visão um pouco mais, uma visão diferente do assunto, há um texto produzido pelo Krishna, quer dizer, o texto não foi produzido pelo Krishna, né? O texto é do século 2, 3 depois de Cristo, até o século 10, não tem uma precisão de quando esse texto foi escrito, mas é do século 2 depois de Cristo ao século 10 depois de Cristo. O texto se chama Anugita ou Uttara Gita. Nesse texto, o Krishna conversa com Arjuna, falando sobre exatamente a transmigração das almas, como que se dá esse processo, né? Então lá o Krishna explica como que é a composição disso que nós chamamos de indivíduo, ele vai chamar, né, os yogis chamam de Atman, e aí ele começa a falar sobre a natureza disso, como é que se constitui a individualidade, e é um texto bem interessante. Um dia eu posso até fazer uma live a respeito dele. Eu tenho vontade de traduzir esse texto, tá? Então, é um texto muito legal que fala sobre esse processo de transmigração das almas. Há algumas pessoas que dizem que, por exemplo, o Bhagavad Gita é o texto da conversa entre o Krishna e o Arjuna quando os dois eram jovens. E o Anugita ou o Uttara Gita é quando os dois já eram velhinhos. Não procede, tá, pessoal? Porque nos textos sagrados indianos já é dito que quando Krishna iniciou a guerra do Mahabharata, ele tinha 89 anos. E o Arjuna tinha 88. Tá? Isso é uma das datações que você encontra lá nos Puranas. Aí eles dizem que o Krishna morreu 36 anos depois do fim da guerra. Então, o Krishna morreu com mais de 120 anos. Tá? Então, não é verdade que o Bhagavad Gita era um diálogo do Krishna e do Arjuna novinhos, e o Uttara Gita é quando os dois estão velhinhos. Não, os dois já estavam velhinhos no Bhagavad Gita, tá joia? E é interessante essa informação, é só uma curiosidade, né? De vocês muitas vezes acharem que o Krishna tá lá jovem e tal, o Arjuna com seu arco e flecha jovem, não, os caras já estavam no que hoje nós consideramos a velhice, né? 89 anos para o Krishna, 88 anos para o Arjuna. Tá? Existem outras datações que falam que o Krishna tinha 70, que tinha e o Arjuna 69, e por aí vai, mas nunca abaixo de 50.
nunca abaixo de 50. Os caras já eram maduros quando estavam ali no meio da guerra. Beleza? Então bora lá, vamos escutar um pouco mais, que eu já falei pra caramba. Nesse período, a pessoa desencarna, ela vai passar um período de superação do trauma da morte dela. Porque se é difícil a família perder uma pessoa, aquela pessoa perdeu a família toda. É, Entendeu? pior ainda. Então, assim, do ponto de vista lá de quem desencarnou, o sentimento de perda é forte. Se a pessoa não tinha preparo emocional, espiritual, a coisa complica. Se ela tinha algum preparo, ou pelo menos se ela tinha uma conexão com mentores, que são nossos orientadores, ela já está numa vantagem de pelo menos ser ajudada, ser tratada. Ela é encaminhada no período entre vidas para espécies de locais de tratamento, como se fossem hospitais extrafísicos, é o nome que costuma se dar, para haver um desgaste da densidade que fica no corpo astral. Essa densidade, a gente tem um nome para isso na espiritualidade, chama-se segunda morte. A morte física é a primeira, só que a pessoa acumulou muita energia densa no corpo astral, que é o corpo etérico. O corpo etérico ele é adquirido junto com o físico, quando a gente reencarna. Então, para você poder ir para lugares melhores do astral, você tem que tirar aquele peso. E aí, quando Vamos lá. Aqui já digo que não procede. O tal duplo etérico, que a gente diz que é uma espécie de cola entre o corpo físico e o corpo espiritual, e ele, como ele disse aqui corretamente, ele é oriundo do corpo físico. Mas ele, na medida que o corpo físico morre, ele também desaparece, porque esse tal duplo, até onde eu pude observar, ele está intimamente ligado ao funcionamento biológico, ao funcionamento ligado ao processo de divisão celular, tá? Então, ele emerge por conta desse processo de divisão celular. Quando o corpo morre, não tem mais divisão celular, então o que eu já observei é que esse duplo, ele se desagrega naturalmente, junto com a matéria corporal. Em alguns casos, a gente pode dizer, e aí nesses casos de curso, desculpem, pode ter um aviso que pode disparar algum gatilho, tá? Então, discernimento, ponderação a partir de aqui, né? Em alguns casos, quando há suicídio, tá? Aí você pode encontrar um corpo espiritual com alguma característica dessa densidade do duplo, tá? Porque o corpo físico tinha uma carga que ainda não foi de toda forma utilizada. Então isso fica, mas não fica ad eterno, tá? Fica até os processos de decomposição do corpo, tá? E aí, alguns projetores ou alguns mentores que têm uma densidade adequada para fazer o trabalho vão lá e fazem o dispersar desse duplo que fica no corpo astral. Então, isso que ele falou que ocorre é só nesses casos. Para a maioria das pessoas, para mortes naturais, não procede. Tá? O duplo, ele se desfaz no momento em que a morte ocorre. Tá? E mesmo nesses casos que eu falei, ainda assim é raro, tá? Ainda assim não é uma coisa que todo o processo em que há o suicídio vai ocorrer isso do duplo estar aderido. Não, isso é uma vez ou outra. Na maioria das vezes também o duplo se dissolve. O que gera as pessoas ficarem adensadas é, como eu disse num determinado momento do vídeo, o nível de ruído emocional que nós possuímos. Quanto mais eu e vocês estamos identificados à ideia dessa personalidade, à ideia desse corpo como sendo nós mesmos, mais suscetíveis a esses ruídos emocionais nós estamos. E essa identificação com corpo e personalidade, ela não é algo que é mental, correto? Não é algo que é construído nesse sentido de eu sou esse corpo, eu sou essa mente. Não, isso é experimentado. Portanto, o processo que eu falo de desidentificação também não pode ser construído mentalmente, tem que ser experimentado. Então, para a gente se sentir como um ser que está transcendendo a ideia de um corpo e de uma mente personalidade, tá? A gente precisa fazer um caminho para experimentar isso. E isso seria a tal experiência ou vida espiritual, tá? Estudar a espiritualidade, tá? Mas não é ficar decorando o textinho, não é ficar curioso sobre essas coisinhas que eu estou compartilhando aqui, é ir ralar, entre aspas, no dia a dia para a resolução das suas melecas emocionais, é confrontar as contradições que existem. Aí a gente começa a perceber o que nós somos é algo que transcende a ideia de personalidade e corpo. Isso tem que ser experimentado.
Não dá para ser aprendido em um livro, tá? Então, quando as pessoas ficam nesse estado de adensamento e vão visitar, provavelmente ele vai falar aí de umbral, mas vão visitar né, passar um período no umbral, é por conta desse estado de identificação emocional, tá? Com alguma turbulência emocional. Então, bora lá continuar escutando o Marcelo. Me pergunta, mas como a gente tira essa energia densa? Com desapego. O desapego é a chave da eliminação dessa densidade. Eu preciso me desvencilhar de mágoas e sentimentos, senão eu não consigo me desvencilhar da densidade. Então tem um período que é complicado, algumas pessoas acabam se conectando com o umbral. Beleza, ele falou do umbral ali. Então, assim, esse desapego, pessoal, para ficar bem claro, ele não é só você falar, me desapego, não, não. Esse desapego, ele efetivamente é a resolução das turbulências. Não é você, tipo, se desconectar ou não ficar naquela vibração. É um processo que envolve uma compreensão real daquilo que gerou a turbulência que nos levou a essa maior densidade energética / espiritual. Tá joia? São dimensões do astral inferior. E olha, pessoas boas, a pessoa não é má, só que ela está num padrão de desequilíbrio. Ruim. A partir de um dado momento, se ela tiver um grau de evolução mínimo, razoável, ela consegue seguir o amparo, sair dali e seguir um período entre vidas que aí é o ideal, numa colônia de estudo. E aí você vai para colônias que são como se fossem campos universitários. Imagina um campus da USP aqui, alguma coisa assim. Então, você tem pavilhões de estudo, você mora ali, você tem, né, como uma casa sua. As pessoas ali, para quem não sabe muito do mundo astral, nesse grau de evolução, as pessoas mantêm a aparência humana, não tem nada de... Você não vira fumaça, na verdade. Isso até existem graus evolutivos que a gente perde a afeição humana. Não é o caso desse nível de evolução nosso ainda. Então, o período entre vidas, ele é um período muito importante, porque é o período onde nós estudamos, trabalhamos, vivemos lá, construímos uma realidade evolutiva lá. Você vê que é muito tempo, você não está ali só se preparando para voltar. Você está ali vivendo uma nova realidade como se fosse um outro planeta, é uma outra dimensão. Chegando num certo tempo, começa a ocorrer uma necessidade sua e até orientação para você reencarnar. E aí você vai sendo conduzido para um novo reencarne. Aí vem alguns anos que precedem uma nova encarnação, em que a pessoa vai sendo preparada para estabelecer uma programação encarnatória, uma missão encarnatória. Aqueles anos são fundamentais. Então, beleza, até esse ponto, tá? Não é regra de que você faça algum tipo de preparação ou missão reencarnatória. Não é regra, tá? Isso aí é algo que você pode escolher se você tiver nesse grau de maturidade que o Marcelo colocou aqui. Então, isso é um fato. Você pode escolher vir desenvolver algum trabalho aqui. Você pode escolher vir desenvolver alguma atuação, e não necessariamente é uma atuação espiritual nos padrões que a gente chama de atuação espiritual, tá? Nesse período, ou dessa forma que o Marcelo colocou, eu tenho que fazer só mais uma ressalva. A maioria das pessoas, quando desencarnam, já desencarnam para um lugar que já é um plano além daquilo que a gente chamaria de nosso lar ou dessas colônias / hospitais ou colônias de transição do umbral, né, do astral mais denso para um astral mais sutil. A maioria esmagadora da população já desencarnam acima, entre aspas, não existe acima e abaixo, mas é só uma maneira de vocês entenderem, já desencarnam acima de nosso lar, tá? Lembre-se, nosso lar ou as outras cidades astrais semelhantes a nosso lar, é porteira de umbral. Então, é um lugar mais denso, tá? Então, é porque eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas desencarnam ou criam uma expectativa de, ao desencarnar, ir para uma cidade astral desse tipo, tá? E o que eu digo olha, a maioria das vezes, quando a gente desencarna, a maioria das pessoas, desculpa, quando desencarnam, já desencarnam em lugares mais sutis do que nosso lar, não precisa ir para lá. E aí sim, o Marcelo tá com razão, a gente tem uma vida lá. Então lembra, ele colocou de 30 a 40 anos, eu disse, olha, é mais tempo. Pela quantidade de corpos que existem, a quantidade de espíritos que estão desencarnados, é mais tempo. Então a gente fica muitas vezes mais de 100 anos no plano astral, tá? De 80 a 100 anos, é o dobro, no mínimo o dobro daquilo que ele colocou. Então a gente vive, literalmente a gente vive lá. Então é como ele falou de verdade, a gente trabalha, a gente cria relações, a gente pode inclusive ter relações amorosas, constituir, entre aspas, famílias, né? A gente constrói esse tipo de situação nesse período entre vidas, tá? Mas isso não significa que a gente está numa escolinha, ok?
é uma vida, literalmente. É por isso que eu falo a vocês que não existe muita diferença entre aquilo que a gente experimenta dentro do corpo e aquilo que a gente experimenta fora do corpo nos termos relacionais. Em termos de relações, não é diferente, tá? Não é diferente, as dinâmicas não são diferentes. Esses locais ou cidades que a gente vive nesse dito plano astral, eles também reproduzem algumas das dinâmicas que são mais naturais ou mais contundentes das dinâmicas sociais e culturais que são experimentadas no plano físico, tá? Então, alguns locais, o modelo de relação econômica tem um pouco de similaridade com aquilo que a gente experimenta na materialidade física, tá? Relação emocional, então, os paradigmas que sustentam a formação do dito plano astral não são muito diferentes dos paradigmas que a gente experimenta na materialidade física. Existem diferenças, mas não muitas, tá? Porque se fosse muito diferente, a gente não conseguiria reencarnar aqui. Vocês entendem isso? É isso que eu falo, que muitas vezes se choca com o que os espiritualistas mais convencionais colocam, de que as tecnologias mais avançadas estão no plano astral e que isso vai ser densificado para cá. Não funciona dessa maneira, porque se o nosso plano astral fosse muito mais avançado e blá 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 blá, a gente não teria laço para reencarnar aqui. A gente não teria laço nem para ficar na espiritosfera desse planeta. As coisas são muito semelhantes em termos de densidade. Existe uma tecnologia diferente, mais funcional? Existe, mas não é muito mais avançada do que nós temos materializado aqui, não. Em termos, inclusive, de paradigma, tá? Em termos de paradigma, ou seja, a maneira como essa tecnologia é produzida, a forma como essa tecnologia está sendo desenvolvida, as estruturas, os caminhos que a gente utiliza para desenvolver essas tecnologias, tá? Porque isso é o que constitui ser humano. Tá? Todas essas estruturas, a maneira como a gente interage com a realidade, é isso que caracteriza ser humano. Então, se a gente ir para esse lado de que lá no plano astral as coisas são muito diferentes, a gente perde a característica do que é ser humano. E aí as coisas não condizem, tá? Então ponderem sobre isso, não aceitem o que eu estou falando aqui como uma verdade absoluta, mas ponderem sobre isso, tudo bem? Então, de fato, lá a gente vai trabalhar, a gente vai fazer as coisas. O que eu não concordo com essa parte do que o Marcelo está colocando é que existe essa programação, né? No sentido de você ter uma missão. Não, tá? Não. Né? Ele até colocou, eu achei, me surpreendi aqui, ele falando da necessidade, né? A gente vai criando uma necessidade de reencarnar. Então, essa necessidade, ela é para todos. Não é só para quem está nessas cidades astronômicas, ela ocorre em todos. Nessas cidades, aí, para essas pessoas que estão vivenciando, que de repente estão aprendendo, estão desenvolvendo habilidades, né? Tem pessoas que estudam medicina, tem pessoas que estudam música, tem pessoas que estudam artes, vão estudar linguística e outras coisas. Tem pessoas. A gente tem uma infinitude de possibilidades de aprendizado se a gente assim quiser, tá? E tem pessoas que não querem e tá tudo bem, tá? Não é uma coisa, digamos assim, um imperativo, tá? Não é um imperativo. Então, a pessoa que está passando por esse momento aí, que ela está estudando e blá blá blá, ela pode construir uma necessidade de, ao reencarnar, desenvolver algum tipo de atuação baseada naquela habilidade que ela está desenvolvendo, tá? Mas isso é um propósito dela, não é uma missão, não é algo imperativo, você entende? É que nem você e faz uma faculdade de medicina, né? Normalmente, a pessoa que faz uma faculdade de medicina, ela tem como propósito cuidar dos outros, né? Seria o normal, né? Ter essa predisposição, né? Quem faz engenharia teria a predisposição de construir, né, coisas, desenvolver tecnologias habitacionais ou mecânicas que, né, melhorem a vida das pessoas de maneira contundente. Então, da mesma maneira, quem está lá fazendo algum tipo de desenvolvimento de habilidade, é natural que desenvolva um anseio de atuar na realidade de uma maneira mais contundente. E isso pode ocorrer tanto no plano astral, como de repente a pessoa pode falar, putz, eu quero levar isso aqui lá para baixo, entre aspas, lá para baixo, tá? Eu quero reencarnar
e trabalhar nesse sentido. Mas isso é uma proposta dela, tá? Não existe contrato assinado, não existe nada disso. O que pode ocorrer, tá? O que pode ocorrer é que você, né, chega para algumas pessoas e fala: vocês me ajudariam a desenvolver isso, isso, isso? Você cria um comprometimento de desenvolver isso, isso, isso. Sei lá, de repente você fala assim: pô, ó, eu quero reencarnar numa comunidade, né, num local de baixa renda, para ali eu conseguir, sei lá, desenvolver um trabalho desse tipo aqui, porque eu estou sentindo que é possível, que eu acho que dá para colocar isso em movimento. Vocês me ajudariam? Aí um grupo de pessoas pode dizer sim, vamos lá. Aí você cria um grupo de trabalho, tá? Não existe essa de tem reunião e aí é decidido por uma instância superior. Não. Você pode chegar para um grupo de pessoas e falar assim: se me dão esse apoio, né? E aí as pessoas podem deliberar, falar: ó, encarnar, o processo encarnatório não necessariamente é isso que você está achando. Lá você pode ser preso pela circunstancialidade do contexto e pode haver uma maior dificuldade. É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Tá, então a gente vai criar aqui mecanismos para tentar te despertar no meio do caminho. Isso é feito num grupinho, não tem instâncias superiores, nada disso. A não ser que essa pessoa que está querendo fazer uma atuação no meio está pensando em fazer coisas megalomaníacas. Tipo, sei lá, vou me tornar presidente do Brasil e salvar a nação. Aí a pessoa vem com ideias mirabolantes. Aí alguém que é mais sábio, e não necessariamente um controlador, vem e diz: opa, cara pálida, não é assim não. Vem e dá uma chamada nessa pessoa. E às vezes essa chamada entra por aqui e sai por aqui. A pessoa não tá nem aí. E aí ela encarna. Beleza. Aí ela vai, de repente, encarna com a vontade de ser presidente do Brasil e começa, né, com esse ideal todo, um megalomaníaco, vamos colocar assim, para salvar, no sentido, né, eu vou salvar a nação. E aí ela se torna, sei lá, síndico do prédio. Se torna uma pessoa que tá sempre... Enfim, vocês entenderam, né? As coisas não vão sair do jeito que ela quer. Tá? Então, o processo encarnatório, ele é muito dinâmico, entre aspas, orgânico, ele não segue um determinismo, nem tampouco uma linearidade lógica, tá? Ele tem um processo que envolve uma coerência emocional, não é nada racional e lógico, envolve uma coerência emocional, tudo bem? Costumo dizer até para as pessoas que melhor que lembrar de uma vida passada, mais interessante é lembrar desses últimos anos do período entre vidas. Porque você lembra do que você veio fazer. Você lembra do que você programou, do que você traçou, o que pode te colocar em choque com a sua realidade. Você pode falar: puxa, não estou fazendo quase nada, entendeu? Você pode perceber que você está perdido nessa encarnação também. Não, isso é interessante, legal, concordo plenamente com o Marcelo. Agora, não por obrigação, é porque aquilo que você programou é um caminho verdadeiro, é um caminho que te faz feliz. Então, o que eu digo dessa pessoa é aquela pessoa que está levando a vida do jeito que dá, mas não está realmente se esforçando ainda o suficiente para ser realmente feliz e cumprir sua missão. Então, o período entre vidas é um período que todas as pessoas... Eu falo que um dia as escolas têm que ensinar para as crianças sobre isso, tem que ser uma coisa... Então, vamos lá. A jornada espiritual, ela não deveria ser pautada nessa ideia de um esforço como sei lá, como um lastro de um discurso de que se não deu certo é porque você não se esforçou o suficiente, tá? Não, na minha opinião, não deveríamos fazer esse tipo de abordagem com relação a tal espiritualidade. Porque só quem está encarnado sabe, né, das pressões que o contexto está colocando sobre ela. E às vezes não é uma questão de falta de esforço. Às vezes não é uma questão de falta de esforço para as coisas não estarem acontecendo. Às vezes é falta de sabedoria apenas, tá? Então, essa é a maneira como eu observo. Mas vamos lá. Coisa de conhecimento popular. Sim. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com entender a realidade multidimensional, multireencarnatória que todo mundo tem. E que através de experiência, mesmo que a ciência ainda não tenha todas as provas absolutas em laboratório, mas já tem muita coisa, apesar disso, a experiência de viagem astral, a experiência de vidas passadas, de lembrança, ela é autocomprovável. As pessoas podem viver experiências e elas terem muita convicção. Por exemplo, a viagem astral. Posso só ir um pouquinho além disso? Sim. A viagem astral, você pode fazer uma viagem astral,
Claro, se preparando para ter uma experiência bem consciente, e eu também. A gente se encontra no astral, conversa, aí no dia seguinte a gente, no telefone, pessoalmente conversa, os dois lembram. Não tem como confundir com um sonho. É um encontro real, foi uma conversa que duas pessoas ou mais lembram. Consciente, clara, uma conversa lúcida, entendeu? Então a espiritualidade tem mecanismos de autocomprovação. Mesmo que nem tudo esteja ainda, por enquanto. Provado. É. E o astral, no seu entendimento, ele é um lugar que a gente poderia dizer que é praticamente o futuro que vai vir aqui para a Terra. Então se diz que tem colônias muito inteligentes e seres melhores ou parecidos, mais evoluídos e menos, como no umbral, né? E então vai se desenvolver uma nova tecnologia, provavelmente é feito no astral, e depois ela vem descendo para a Terra. Como é que funciona isso? Mais ou menos, lá tem, Sim. deve ter tecnologias incríveis, estudos assim, é mais ou menos assim que funciona. Eu imagino. Sim, perfeito, perfeito. Tua colocação tá fantástica, porque é por aí. Vou até expandir e dizer o seguinte: o astral superior é o nosso futuro e o umbral é o nosso passado. A gente pode pensar assim, é interessante. Porque o umbral é justamente onde estão as nossas sombras do inconsciente. O nosso lado mal resolvido, o umbral é uma reprodução das nossas sombras do inconsciente. E o mundo astral superior é uma reprodução, digamos, nessa simbologia, do nosso lado divino lúcido. Então, Vamos lá, pessoal, na prática, isso não procede, tá? Isso é até bonito de se escutar e tal, mas não é assim que funciona. O plano astral dito superior não é o nosso futuro e o umbral não é o nosso passado, né? Quando ele fala que talvez o umbral seja a expressão das sombras, que espiritualmente o meu entendimento é outro, não vou entrar aqui no mérito, mas isso tem a ver mais com um processo de crença dele, tá? Mas não é assim. E de novo, o desenvolvimento tecnológico que ocorre nos ditos planos superiores, eles não necessariamente são os mesmos trazidos ou condensados na materialidade física. Por quê? Porque a estruturação do desenvolvimento tecnológico depende do meio em que a tecnologia está sendo propagada. Então, você pode construir alguns aparatos científicos, tecnológicos no plano astral, como eu disse, pode. A maneira como isso é construído é ainda baseado em muito do paradigma que nós temos em relação à própria tecnologia em si. No plano astral, você não vai ter alguns elementos como você tem na materialidade física, como silício, como, sei lá, ferro, como estanho, enfim, né? Então, o desenvolvimento dessas tecnologias no plano físico envolve a utilização das ferramentas e do mecanismo que o plano físico possui. No plano astral, as dinâmicas são outras na utilização dos materiais, mas o processo de engendramento, de observação da funcionalidade, ou melhor, da criação, ainda é muito semelhante àquilo que a gente tem aqui na materialidade, porque são pessoas, a estruturação da mente, a estruturação de personalidade é semelhante, para não dizer a mesma, né? É isso, como eu disse, que nos caracteriza como seres humanos. Se a gente mudar essa estruturação psicológica ou psíquica que constitui e caracteriza o que é ser humano, a gente se transforma em outra coisa, tá? E aí a gente não consegue mais ter referência ou laço para encarnar como um ser humano, tá? Então é claro que pode ser que, com o passar do tempo, a gente perceba um paradigma diferente em fazer ciência, em fazer engenharia, em construir, em desenvolver técnicas, beleza, pode ser. Mas, por enquanto, aquilo que a gente percebe na estrutura da materialidade concreta, os paradigmas que norteiam a nossa percepção aqui, são compartilhados fora do corpo, no dito plano astral. Ah, mas lá a gente tem contato com seres de outros planetas, blá, 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 blá. Beleza, a gente pode ter contato com seres de outros planetas, mas até isso ainda passa pelo o escopo dos paradigmas que constituem o que é ser humano, tá? Então, a leitura que a gente vai fazer dessas interações com seres de outros planetas ainda vai estar muito dentro do escopo dos paradigmas que constituem o que é ser humano, tá? Então, esse adensamento que muitas vezes os espiritualistas falam, né, das tecnologias do astral chegando no físico, é como um telefone sem fio, pessoal, né? O que chega aqui desse adensamento é algo que muitas vezes não condiz com o projeto original. Por quê? Porque muitas vezes precisa se fazer tantas adaptações
que se torna inviável aquele tipo de tecnologia aqui. A gente precisa criar um outro caminho para correlacionar aquilo que foi proposto na materialidade. E às vezes não existe as correlações. Às vezes são tecnologias que vão ficar somente lá no plano astral. Acabou, que não dá para se reproduzir aqui, tá? Porque a gente ainda não tem, talvez, técnica e muitas vezes porque não tem nada correspondente no meio físico para construir esse tipo de tecnologia, tá? Então a gente precisa, não estou falando especificamente do Marcelo, mas de todos nós, a gente precisa deixar de ser romântico em relação ao plano astral, tá? A gente precisa descortinar esse lado de que lá as coisas são muito melhores e blá blá blá. Desculpa, não é muito diferente do que a gente vive aqui, tá? Não crie uma sensação de que ao desencarnar tudo será melhor, porque ao desencarnar tudo será exatamente como nós somos, né? Então, a medida de como você vai experimentar o plano astral é a medida de como você se relaciona emocionalmente com tudo aquilo que te pressiona no contexto em que você está inserido. No plano astral, as pressões também vão ocorrer do contexto, né? E você vai ter que responder a elas. Qual a maturidade que a gente vai ter para responder isso? Então, isso é o mais importante, tá? Então, o meu paradigma, o paradigma que eu apresento, né, como um contraponto a essa visão, é de que o plano astral é um reflexo do plano físico, e não o plano físico um reflexo do plano astral. Então, né, vamos querer construir um plano astral mais romântico, a gente precisa primeiro construir uma materialidade mais ordenada, né? Esse plano astral mais cheio de fluff-fluff, ele só vai ser possível quando o plano astral concretizar mudanças de fato na maneira como a gente se relaciona com o contexto que nos cerca. Mudança nas estruturas das relações sociais, econômicas, políticas, a maneira como a gente trata o planeta ecologicamente falando, a maneira como a gente usa os recursos. Não adianta a gente falar de tecnologia, do futuro, blá blá blá, se a gente não conseguiu entender que a gente só tem um planeta. E aí, como é que eu vou desenvolver tecnologia sem planeta, né? Aqui na materialidade. Então, todas essas questões precisam ser observadas. É daqui para lá e não de lá para cá, tá? Eu sei que eu estou no contrafluxo, tá? E eu faço esse convite para vocês ponderarem a respeito, tá? Não leva como verdade o que eu estou falando, ponderem. A busca, né, é legal olhar assim, porque a busca do astral superior, em nível mediúnico, paranormal, energético, agora, aqui, ela exercita uma elevação de frequência. Por isso que ela acelera a evolução, porque ela te coloca em conexão com o teu eu do futuro. Porque você vai acessando corpos elevados, uma consciência elevada, e você vai trazendo isso para agora, como se você fizesse updates, atualizações. Você vai se atualizando, você vai ganhando uma consciência superior à média das pessoas que conviviam com você. Daí o sentimento de dificuldade, às vezes, de lidar com as antigas egrégoras. Porque você se atualizou muito, você expandiu tua consciência. Você não percebe, às vezes, o quantum de luz que você irradia hoje, sabe? Você não tem noção do quanto de luz. E mudou muito. Então, realmente, o astral superior, quando a gente busca ele desse jeito, não é para criar dependência. Não é para transformar os seres evoluídos em novos santos ou, para ficar dependente, para ficar pedindo, implorando, apelando. Não. É para você entender que eles são professores. Eles são modelos da nossa evolução, eles são professores, eles estão nos ensinando o caminho da expansão da nossa consciência, porque é assim, não tem problema errar na vida, nenhum. Mas tem problema permanecer no mesmo erro tempo demais. E eu digo que não tem problema também de você errar e ficar o tempo que você precisar ou o tempo que for no seu erro, tá? Não tem problema nenhum do ponto de vista concreto da espiritualidade. Os ditos mentores, amparadores, não estão nem aí se você está errando. O que se observa é a maneira como a gente se relaciona com esses lastros emocionais. O que é importante não é se você está errando, mas é como você está reagindo às pressões que você está sofrendo, tá? Porque do ponto de vista concreto, profundo da espiritualidade, não se observa erro ou acerto, mas sim pulsos de ordenação e pulsos de desordenação. Ou, de uma outra maneira, obtenção de centramento, né, de você estar coeso, ou então de ruído e turbulência. Tá? O que se observa é isso. Certo e errado, isso são conceitos que mudam ao longo do nosso tempo, da nossa história, do ambiente cultural, das pressões religiosas, morais. Tá?
a espiritualidade, de forma profunda, desculpa o termo, tá cagando e andando para a moralidade e para a ética nesses aspectos. Porque o que ela observa é que a moral e a ética são ferramentas, são estruturas que são pertinentes ao desenvolvimento das relações sociais, tá? São elementos de formatação e de controle da experiência humana, mas eles não são de nenhuma forma balizas para dizer que algo está certo ou errado, porque, como eu disse, os princípios de moralidade se alternam com o tempo, os princípios éticos se alteram com o tempo, com a circunstância, o ambiente. Tudo isso é alterado ao longo da história, foi alterado e será alterado ao longo da história. A única coisa que permanece durante toda a história é o ser, é o eu, somos nós. Isso não se altera. A consciência. Então, o que os amparadores observam não é certo e errado, é como a gente está criando relação. Qual a maneira que a gente está utilizando para responder às pressões que o contexto nos impõe, né? E aí eu vou além. Eu ainda digo, os mentores, amparadores, nome que você quiser dar, eles não são modelos, não, mas são referências. Se você observar a mim, o João, a Maria, o seu pai, como um modelo, a tendência é você querer fazer os nossos passos, repetir o que nós fizemos. Mas se você observar a gente como referência, você vai ter uma liberdade de fazer os seus próprios passos, de construir o seu próprio caminho. Então, os modelos levam a gente a tentar repetir os passos. E aí, como a gente não participou da construção da experiência que o outro tem, né? A gente não tem os mesmos ambientes, a gente não vai ter as mesmas experiências. Na hora que a gente reproduz os passos, a possibilidade da gente se frustrar é muito grande. Mas se eu usar alguém como modelo, ou melhor, como referência, né? Eu sei digamos assim, da essência que aquela referência está me mostrando. Eu sei da essência, digamos assim, um objetivo. E eu faço os meus passos, eu traço o meu caminho para conseguir isso. Então eu sinto que é uma melhor maneira de observar a relação com os amparadores, mentores ou com quem quer que seja, com Krishna, Buda, quem quer que seja, tá? Jesus. Não vamos observá-los como modelos, mas como referência. E a gente vai construir o nosso caminho, tá? Bora lá. As pessoas, eu concordo plenamente que você não deve sentir um pingo de culpa, como eu disse, por errar. Porque o erro faz parte do aprendizado. E mesmo errar 2, 3 vezes ou mais, mas tem um limite. Você tem que perceber a hora que você começa a errar de modo consciente. Aí você já está fugindo da evolução. E isso gera muito sofrimento. Então, vamos dizer que o amparo e essas dimensões superiores nos ajudam nisso, Guru, de puxar para uma... Vai pra frente. Puxar para uma coisa e falar, olha, agora vamos passar de ano, vamos passar de ano. Que não dá para ficar nessa mesma aí. Então é isso. Peraí, vazou aqui. Então é isso, pessoal. Um papo bem interessante. Eu sei que as minhas intervenções foram bem longas, mas eu achei pertinente falar um pouquinho com mais detalhe de algumas coisas. Esse finalzinho aqui não tem muito que eu comentar, né? Eu já falei bastante ao longo do nosso vídeo. Então, mais uma vez eu peço a vocês, que deixem o like se você gostou do conteúdo, que se inscreva se você ainda não é inscrito, ajude o canal, né? Tem aí na descrição os meios de você ajudar financeiramente o canal se você quiser e puder, tá? Tem doação por Pix, tem tornar-se membro do canal, tem o meu curso de meditação que vai além de entregar uma técnica, ali eu esboço um pouquinho sobre como os yogis observam a construção da mente, quais são as funções, o que ela está ligada com o desenvolvimento da nossa sensação de identificação com o corpo e com a personalidade, e a partir daí a gente vai construindo o entendimento do que é a meditação ou para que ela serve. Tá joia? Então, se você quiser me apoiar fazendo, né, o curso de meditação, também tem um link aí na descrição. Já se não, seu engajamento, você comentar no vídeo, nesse vídeo, no outro vídeo, né, assistir, nem que for 2 minutos de cada vídeo que eu tenho aqui, isso já ajuda pra caramba o YouTube a entender que o canal ou o conteúdo é relevante, tá? E aí ele oferece os vídeos para mais e mais pessoas. Então, se você gosta do meu trabalho e quer que ele se amplie, faça isso, por favor. Então eu agradeço muito a vocês que ficaram comigo até o final
e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!